A paz, amados, neste dia nós vamos continuar nossa meditação no capítulo 10 de Mateus. Nós paramos no verso 23. Vamos orar. Senhor Deus, fala conosco através dessa palavra, nos dirige, nos orienta, abre os nossos olhos espirituais, nos ensina aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim o verso 24. O tema desses versos que nós vamos ler diz assim: os estímulos. Verso 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temai antes aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, esses versos que nós lemos, Jesus começa dizendo que eles não estavam acima dele, assim como o servo não está acima do seu senhor. Para eles era suficiente ser como Jesus, assim como o servo basta ser como seu senhor. E lembrou que eles falaram dele que ele era Beelzebu, que expulsava os demônios. Se falaram isso dele, o que não falariam dos seus discípulos? Foi isso que Jesus deixou eles alerta. Disse para eles não temerem as mentiras, ou seja, o que está encoberto, porque tudo seria revelado e nada ficaria sem ser conhecido. Disse para eles proclamarem o que eles tinham ouvido e não esconderem, não temerem as pessoas que por acaso ameaçassem eles de morte, porque eles tinham que temer a Deus, que pode fazer perecer o corpo e a alma, não os homens que só podem matar o corpo. E disse para eles que eles valiam mais do que os pardais, que eram vendidos por um asse. Um asse era uma unidade de peso ou comprimento usada pelos antigos romanos. Então, eles valiam muito mais do que aqueles pardais que eram vendidos por essa unidade de peso. Que Deus cuidava até desses pardais, muito mais deles, que tinham os seus cabelos da cabeça contados. Então, nós valemos muito mais do que as aves. Deus sabe até quantos cabelos tem na nossa cabeça. Deus cuida de nós a esse ponto.
E por fim, Jesus lembra que aquele que o confessar diante dos homens, Jesus confessaria essa pessoa diante do Pai, que está nos céus. Mas aquele que o negasse diante dos homens, também seria negado por Jesus diante do Pai que está nos céus. Todas essas palavras ditas aos discípulos, elas servem para nós hoje. Nós somos discípulos de Jesus hoje. Todas as admoestações, esses estímulos que o Senhor falou para os seus discípulos, elas servem para nós hoje. Vamos orar de acordo com o que nós lemos. Meu Deus, tomamos esses estímulos para nós hoje, pois temos certeza de que somente Tu pode ajudar-nos a ter forças para continuar. Ajuda-nos a ter coragem, Senhor, por mais difíceis que sejam as situações. Mesmo que não consigamos ter forças, Senhor, para seguir em frente, ajuda-nos a confiar em Ti, que é aquele que pode nos livrar, pode nos guardar, que pode nos proteger. Meu Pai, dirige-nos para aquilo que Tu queres e não para aquilo que queremos. Quando sentirmos vontade de desistir, ajuda-nos a permanecer firmes, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, pedimos e agradecemos.